Já que eles não falam disto nos principais meios de comunicação social, vamos nós aproveitar o YouTube para o quarto vídeo sobre as razões pelas quais eu acredito que não vamos ter uma recuperação em V em 2020-2021. Bem-vinda, bem-vindo ao Tiago Matos Empreendedorismo, o seu canal de empreendedorismo e de independência financeira em português, daquele que todos percebemos. Já gravámos 3 vídeos sobre esta temática da não recuperação em V, chamemos-lhe assim, e obviamente que lhe vou deixar, caso não tenha visto, os links desses vídeos aqui em baixo na descrição deste vídeo. Vamos então falar sobre 3 razões que são muito importantes ter em conta para analisarmos o que pode vir a acontecer nos próximos anos, um pouco por todo o mundo. Antes de irmos a esses temas então, deixe relembrar-lhe uma questão. O nosso cérebro, o cérebro humano, está muito mais preparado para valorizar mais as memórias recentes do que aquilo que aconteceu no passado, mais ou menos distante. Estou-lhe a lembrar isso porque, como dizia Mark Twain, a história não se repete, mas rima. E, pelo simples facto de não ter acontecido no seu tempo de vida, não quer dizer que não possa vir a voltar a acontecer. Deixe-me então dizer-lhe que, em termos históricos, em termos económico-financeiros e em termos geopolíticos, vivemos uma época histórica que tem perturbadoras semelhanças com o período 1930-1945. Sim, esse mesmo que incluiu a Segunda Grande Guerra Mundial. Quais são então os 3 grandes sinais, os 3 grandes vetores que conduziram à Segunda Guerra Mundial e que nos podem levar a um conflito mais ou menos militar nos próximos anos? Em primeiro lugar, vivemos uma época que, tal como nessa época histórica de 1930-1945, é caracterizada por uma redistribuição extremada da riqueza. Ou seja, os poucos que muito têm, têm mais, e os muitos que menos têm, têm cada vez menos. Naturalmente, uma ineficiente redistribuição da riqueza conduzirá de forma mais ou menos intensa a um levantamento social e à tentativa das pessoas, por desespero, por desintegração no meio social e económico, alterarem a realidade. Por isso, percebermos se um pouco por todo o mundo estes movimentos se vão intensificar dá-nos o primeiro grande sinal sobre como as populações estão a viver este período histórico. Ora, esta ineficiente redistribuição da riqueza não é, em geral, culpa de meia dúzia de indivíduos que têm ficado com o máximo de dinheiro possível de uma perspectiva egoísta, meramente individualista. Não, é normalmente e naturalmente um sinal de falha de eficiência dos governos, do sistema monetário, do sistema económico-financeiro internacional, que leva a que, por exemplo, os bancos centrais tenham que imprimir milhares de milhões de dólares ou de euros ou de outras moedas para tentar tapar os buracos que a economia vai abrindo. Essa redistribuição de dinheiro nunca é eficiente e, naturalmente, beneficiará mais aqueles que já estão dentro do sistema financeiro do que propriamente o cidadão comum. O segundo aspecto a que devemos estar atentos nos próximos anos e que, em certa medida, é uma consequência do que acabámos de falar, é o crescimento dos movimentos populistas. Num cenário de crescente descontentamento das pessoas pelo cenário em que vivem e na quebra de confiança nas lideranças políticas, por exemplo, há efetivamente, ou abre-se efetivamente, um espaço enorme para o nascimento de pessoas com soluções fáceis e com discursos mais ou menos fluidos que põem a nu, de forma mais ou menos verdadeira, muitas vezes pouco verdadeira, as reais questões importantes que estão em cima da mesa. Ora, estes movimentos populistas tendem a ser autoprotetores e exclusivos, muito pouco democráticos, muito pouco abertos a uma negociação nacional e internacional das políticas e tendem a impor sobre as pessoas maior austeridade, quer do ponto de vista do controle das suas vidas, quer do ponto de vista do controle das suas movimentações, do seu pensamento, etc. Perceber
Se, como até agora, os movimentos nacionalistas, populistas, autossuficientes se continuam a intensificar um pouco por todo o mundo, dá-nos outra das chaves importantes para perceber o que pode estar ou não prestes a acontecer num futuro mais ou menos imediato. Repare-se que, com alguma razão, muita gente tem defendido, nos últimos tempos, em consequência desta crise pandémica provocada pelo novo coronavírus, os movimentos de autossuficiência. Estes movimentos tenderiam a criar realidades microeconómicas mais eficientes, uma vez que não se cortariam tanto as cadeias de abastecimento, por exemplo, às populações, porque a produção era assegurada a nível local e diversificada para que todos pudessem ter acesso a bens e serviços variados. A verdade é que, naturalmente, o que não lhe dizem é que realidades de autossuficiência tendem a ser menos eficientes, por exemplo, na gestão de custos e, naturalmente, a encarecer os preços dos bens e dos serviços disponibilizados às pessoas em geral. Assim, até por esta via, um crescente de populismo agravará, por exemplo, também a redistribuição da riqueza a nível mundial. O terceiro e último aspecto que queria pôr em cima da mesa hoje tem a ver com as tensões geopolíticas. No fim da Primeira e, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgiram como a superpotência internacional e, de certa forma, nos últimos 75 anos, habituámos-nos a ter este país como a referência, nomeadamente a nível das transações comerciais mundiais, das definições dos sistemas políticos. São símbolo do tal capitalismo, que é um tema muito interessante para um próximo vídeo, mas dizia eu que, gostasse ou não, o mundo se habituou a ter os Estados Unidos como pêndulo das relações internacionais e do sistema económico-financeiro internacional. Esta realidade mudou. A China surge agora como uma potência desafiadora, tendo-se desenvolvido nos últimos anos de forma muito intensa do ponto de vista económico, social, tecnológico, militar e financeiro. Os campos onde geralmente se decide o controle do mundo e a influência a nível mundial. Se recuarmos ao período de 1930-1945, era também já isto que se verificava. Naquele momento, duas potências dominavam o mundo, Estados Unidos e o Reino Unido, e duas potências surgiam para desafiar essa ordem mundial, a Alemanha e o Japão. Não será então muito estranho compreender que iremos ter muitas tensões internacionais em que estes dois países vão estar a confrontar-se e a decidir quem vai definir então a nova ordem mundial. De certa maneira, já estamos a assistir a um conflito, neste caso comercial, a um outro conflito tecnológico, mas também estamos já a assistir ao conflito monetário, em que se tenta que o dólar deixe efetivamente de ser a moeda reserva internacional. O outro campo onde esta batalha já se joga há muito tempo é na questão dos dados. Estas batalhas digitais, a tentativa, por exemplo, de influenciar eleições em determinados países, como se tem especulado, a tentativa de recolha de informações sensíveis, é um campo de batalha que já está também em plena atividade. Resta-nos saber se o campo militar vai ser também ou não acionado. Com estes três fatores, o que lhe quero dizer é que vamos estar muito mais atentos e a gastar muito mais energia política ou económica nos próximos tempos nestas três dimensões, e vamos estar muito atentos para perceber como é que elas vão evoluindo, do que propriamente preocupados se as microeconomias, os negócios, os setores de atividade como um todo vão ou não recuperar. Até porque as alterações no sistema monetário internacional que estão a caminho, pela primeira vez na história, não vão necessariamente depender da produtividade e do crescimento económico, mas isso é tema para mais um novo vídeo aqui no nosso canal em breve. Se quiser compreender um pouco melhor este enquadramento e perceber que fase estamos a viver e como ela é semelhante a este período que lhe descrevi, pode naturalmente consultar muitos documentários históricos. Mais uma vez,
O facto de você não ter experienciado isto no seu ciclo de vida não quer dizer que não tenha acontecido. Historicamente aconteceu centenas de vezes, com o fim de vários impérios, com o fim de várias ordens mundiais. Basicamente as questões foram as mesmas. Mas também pode, naturalmente, e até ajudando aqui o nosso canal, comprar o nosso livro Rumo à Independência Financeira pela mão dos melhores investidores do mundo, onde não só o ensino a construir um sistema de investimento para si que o ajuda a sobreviver a qualquer um destes contextos, mas também onde está um quarto capítulo só dedicado a textos meus escritos já em 2020 sobre estes temas de uma forma muito mais aprofundada. Encontra o nosso livro também no Amazon, vou-lhe deixar o link para ele também aqui na descrição dos vídeos do canal. E quanto a nós, vemos então num próximo vídeo para novos temas que o ajudam a ser melhor empreendedora, melhor empreendedor ou melhor investidora. Se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de continuar a dar-nos a sua força com aquele gosto. Partilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais com as pessoas que você considera importante ouvirem este tipo de informações e não se esqueça de pôr as suas questões, dar as suas sugestões de novos temas para continuarmos a desenvolver aqui o nosso canal e vemos então num próximo vídeo para continuarmos esta nossa jornada. Até lá, fique bem, bons investimentos, bons empreendimentos.